TDAH é do sanguíneo, depressão é do melancólico, e aí, será que faz sentido isso ou é só especulação? Olá, olá, aprendiz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tudo certo por aí? No vídeo de hoje falaremos sobre as relações das doenças psicológicas e os temperamentos. Lembrando que esse vídeo é sim uma especulação, tá? Me pediram para fazer esse vídeo nos comentários, mas obviamente não existe uma caixinha em que você encaixa doenças e temperamentos e consegue relacionar eles de forma matemática. Tá? A gente está falando aqui de seres humanos, portanto, extremamente subjetivos, e a gente vai pensar aqui em relação às. Vamos analisar juntos, tá? Em relação às características dos temperamentos e às características dessas doenças. Se existiria, talvez, alguns impulsos que nos levariam de forma mais natural a certas doenças, tá? Ou o que, por minhas análises aqui com as pessoas que eu convivo de diferentes temperamentos, quais que são as tendências delas em relação às doenças psicológicas. Então, deixo bem claro aqui que talvez a gente estaria falando sobre predisposições, mas com o cuidado de que são, de fato, especulações. Não vai colocar na sua cabeça, pelo amor de Deus, não vai colocar na sua cabeça, somos todos adultos aqui, né? Que, eu sou melancólico, então eu vou ser depressivo. Não, obviamente a gente está aqui usando os temperamentos para amadurecer, essa é a ideia. Então, sabendo disso, a gente vai pensar juntos assim, bom, talvez eu, como colérica, eu já venho percebendo realmente que eu tenho tendência a ter transtorno de ansiedade. E eu vou, a partir dessa informação, desse conhecimento sobre mim mesma, eu vou decidir cuidar disso antes que realmente estoure essa bolha no meu colo, entendeu? Essa é a ideia do vídeo, então vamos com muita calma nessa hora, vamos pensar aí nas nossas emoções, nos nossos comportamentos que estão ligados aos temperamentos e a referência em relação às doenças, porque eu já recebi vários comentários em relação a isso. Quem tem TDAH é fleumático, quem tem TDAH é sanguíneo, tem alguma relação? Vamos falar sobre isso então. Vamos começar com o colérico, eu vou falar sobre os 4 temperamentos aqui nesse vídeo, tá? Vamos começar com o colérico. Quem é o colérico? O colérico é aquela pessoa que é mais ativa, é determinada, é impulsiva, um pouco mais agressivo na forma de falar, na forma de se portar, no olhar. Ele tem uma tendência a querer controlar, ele é muito bom líder. Sabendo disso, quais são as nossas 2 possibilidades de problemas psicológicos? O primeiro é o déficit de atenção, tá? O TDAH mesmo. Porque o colérico, ele tem muita energia, muita impulsividade, ele vai agindo assim sem pensar muito, e a gente lembra que o TDAH, ele é um hiperfoco, né? Então, muitas vezes o TDAH vem relacionado ao sanguíneo e, de fato, ali a gente tem um déficit de atenção por ele ser mais avoado. Mas eu vejo o colérico como uma possibilidade maior de ter o hiperfoco do TDAH, né? E aí a gente pensa nessa predisposição à falta de energia, à hiperatividade que está mais relacionado ao temperamento colérico mesmo, tá? E isso também tem a ver com o fato de que os coléricos, eles tendem a se frustrar mais rapidamente quando eles não conseguem chegar onde eles querem. E por isso que o TDAH, ele faz com que o colérico fique buscando muitos estímulos o tempo todo, sabe? Não tá dando certo isso, eu não tô me sentindo bem, então eu vou procurar outra coisa. E aí eu encontrei essa relação entre o temperamento colérico e o TDAH. O segundo é o transtorno, eu não sei nem se a gente pode chamar assim, mas o que seria uma tendência de fato maior, a raiva e a agressão mesmo. Então a gente tem que prestar atenção nisso enquanto coléricos, tá? Em situações de estresse, de frustração, o colérico, ele vai ter essa dificuldade de fato de lidar com as próprias emoções de raiva, de controlar isso. E a gente pode até levar a episódios de agressividade, de comportamento opositor, e aí a gente traz mais a figura masculina aqui até mesmo, não que a feminina também não possa acontecer de perder o controle e partir para a agressividade, mas é algo para você, colérico, se manter atento ou atenta, tá?
Outros riscos aqui que eu quis trazer para vocês, o colérico, ele pode ter pressão alta, tá bem relacionado ao temperamento. Na verdade, quando a gente fala de emoções, a gente se liga muito mais às características úmidas e secas. Então, o colérico e o melancólico, eles vão ter as tendências parecidas aqui em relação às doenças psicológicas, e o sanguíneo e o fleumático também vão ter tendências parecidas, tá? Já leve isso em consideração. Então, os outros riscos para o colérico: pressão alta, já que ele tende a ser muito competitivo e ficar internalizando tudo que acontece exteriormente dentro do corpo dele, dentro da cabeça dele, tá? No longo prazo a gente pode ter alguns efeitos negativos aí. Vamos falar agora sobre os sanguíneos. Quem que são os sanguíneos? Eles são mais extrovertidos, são mais sociáveis, eles são mais otimistas, mais expressivos. E aí a gente tem algumas coisas que podem estar associadas ao temperamento sanguíneo. O TDAH, sim, sim, porque como eu falei, aquele déficit de atenção da pessoa que é mais avoada, mais no mundo da lua mesmo, sim, pode ser. Mas eu pensei aqui no transtorno bipolar mesmo, porque o bipolar, embora o sanguíneo ele não tenha uma predisposição direta a nenhum tipo de transtorno, assim como nenhum deles, a gente percebe no sanguíneo oscilações de humor muito frequentes, uma vez que ele é fogo de palha, né? Ele começa ali animado a fazer as coisas, mas aí vai começando a perder o prazer e ele vai se desmotivando a continuar naquela atividade. Então, o transtorno bipolar tem a ver com isso. As pessoas que têm o temperamento sanguíneo, eles podem ter, então, a propensão a períodos de muita euforia e, de repente, eles começam a desanimar e a chegar à frustração, que estaria relacionado ao transtorno bipolar, tá? O segundo seria o transtorno de ansiedade mesmo, né? Transtorno de ansiedade social, síndrome do pânico, essas coisas. Porque os sanguíneos, por mais que eles sejam extrovertidos, isso é até um paradoxo, eles são extrovertidos, eles são para fora, mas eles se preocupam excessivamente com a opinião das outras pessoas, tá? E isso faz com que ele tenha essa ansiedade social, e muitos sanguíneos não, depois de um tempo assim, eles não se reconhecem mais como sanguíneos, justamente porque eles se enfiaram nesse lugar de medo da opinião alheia e eles não conseguem ser eles mesmos em nenhum lugar. Então, ansiedade social. Tá? Eu mesma fui uma criança que foi crescendo com muita vergonha de ser sanguínea, de ser o centro das atenções, e aí eu fui me distanciando do meu temperamento, até que eu entendi realmente quem eu era, me apossei disso e resolvi encarar da melhor forma possível, tá? Então, transtorno de ansiedade. Uma outra ideia que eu quis trazer para vocês é que, por eles serem muito sociáveis, eles podem, em contextos sociais, serem levados ali pelo que está acontecendo no ambiente e acabar desenvolvendo vícios. Qualquer tipo de vícios está ligado ao sanguíneo. Eu falei muito sobre isso no vídeo, sobre os pecados de cada temperamento. Os sanguíneos, eles têm, então, uma tendência, uma facilidade a se viciar em álcool, em drogas, em pornografia, em sexo, enfim, tudo que está relacionado a risco tem muito a ver a vícios, tem muito a ver com os sanguíneos. Então, cuidado, pelo amor de Deus, meus queridos sanguíneos. Bom, temperamento melancólico. E aí, o melancólico? O melancólico é aquela pessoa mais introvertida, ele é mais analítico, ele é emocionalmente sensível, a gente pode colocar assim. Então, acaba que as condições que a gente pode associar aqui ao melancólico, a primeira delas, que muitos de vocês já falam, a depressão. O temperamento melancólico, ele é mais associado à depressão porque as pessoas têm essa introspecção e têm uma tendência ao pessimismo, né? E aí isso faz com que dentro da mente delas, que eles são muito pensativos por conta da introspecção e ao mesmo tempo muito sensíveis a tudo que é externo, faz com que essa junção do pensar muito e pensar coisas negativas
a depressão seja um caminho assim que pode se desenrolar com mais facilidade do que nos outros temperamentos, tá? Mais uma vez, estou deixando aqui bem claro de que todos os outros temperamentos podem ter depressão, todas as doenças podem encaixar em todos os temperamentos. Mas o que seria a tendência? A tendência de uma pessoa que é introspectiva e pessimista é a depressão. É uma coisa bem clara, assim. Então, como elas tendem a internalizar muitos problemas e tem essa dificuldade de se afastar dos pensamentos negativos, pelo contrário, eles alimentam muito esses pensamentos negativos, a gente não poderia deixar de colocar a depressão aqui como uma tendência do melancólico. Segundo, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Por quê? Porque os melancólicos, eles valorizam muito ali a perfeição, a organização, as análises, o que em alguns casos a gente pode levar a uma obsessão, a depender do quanto aquela pessoa, ela estimula aquele hábito de perfeição, aquele hábito de ter tudo no lugar, enfim. E também a ansiedade, a gente poderia aqui colocar, parecido com a do sanguíneo, por mais que eles sejam temperamentos contrários, a gente tem que os dois se preocupam muito com a opinião alheia. O melancólico se preocupa muito com a opinião que os outros têm sobre ele mesmo. Então, ao analisar ali o que as pessoas pensam sobre ele, ou os cenários que ele está se encontrando ou escolhendo, ele pode desenvolver ansiedade, tá? Outros riscos que eu coloquei aqui seriam problemas digestivos por causa da somatização de problemas, qualquer tipo de sintoma físico ali que pode ser uma válvula de escape para o melancólico. Por isso que é tão importante para o melancólico fazer exercício físico. Se ele não tiver uma válvula de escape diária para aquelas emoções dele, ele vai desenvolver, tem uma propensão a desenvolver somatização, sabe? Então, muito cuidado, melancólico. E por fim, temos o nosso querido fleumático. Quem que é o fleumático? Ele é mais calmo, ele é mais paciente, ele é introvertido também, ele evita conflitos. E aí eu pensei em 3 coisinhas. Primeiro é o transtorno de ansiedade social, por causa dessa introspecção, né? Os fleumáticos, eles tendem a evitar conflitos e eles querem fugir realmente dos conflitos, eles não gostam de estar em um ambiente instável e, portanto, o transtorno de ansiedade social pode ser desenvolvido, assim como no sanguíneo, como eu falei, por eles compartilharem ali a umidade, tá? Então, eles têm dificuldade de lidar, às vezes, com mudanças externas. O transtorno de estresse pós-traumático. Eu já falei isso em vários vídeos e é uma coisa que pouca gente toca no assunto ou entende. Os fleumáticos, eles parecem que estão sempre bem, parecem que estão sempre de boa, tranquilos, mas a verdade é que eles estão sentindo e absorvendo tudo que está no ambiente. E eles não colocam para fora, eles levam para dentro e eles tentam lidar com aquele sentimento de uma forma muito dura com eles mesmo, no sentido de que eles não vão, como os melancólicos, alimentar aquele sentimento. Pelo contrário, ele vai engolir e vai engolir no seco, sabe? Vai engolir e vai ficar com aquilo, vai tentar passar por cima. O melancólico, ele alimenta. O fleumático, ele dói, aquilo dói profundamente nele, ele pensa várias coisas, porque ele introspecta, né? Mas ele passa por cima com uma facilidade muito grande. E isso pode ser perigoso no longo prazo, porque ele não vai conseguir lidar com certos traumas, ele não vai trabalhar certos traumas e uma hora ou outra pode estourar, tá? Então ele tem a tendência a engolir sentimentos, evitar conflitos emocionais, e isso pode dificultar a superação de eventos traumáticos, de experiências complicadas. E por fim, uma depressão passiva, podemos colocar assim? Pela aquela ideia do fleumático tá sempre mais devagarzinho, mais na dele, ele pode estar sempre muito desanimado, ele não tem um propósito maior que ele tá sempre muito desanimado para correr atrás das coisas na vida, e aí ele pode se perder no desânimo, na procrastinação, ele se perde dele mesmo ali. Os fleumáticos, eles podem até se sentir
sobrecarregados por conta das demandas externas. Às vezes eles trabalham, eles têm o que fazer, né? Não é só aquela depressão de tô parado aqui, tô procrastinando. Eles trabalham, eles têm o que fazer. E uma mãe, por exemplo, fleumática, eu escuto isso muito das mães. Mari, eu gosto muito da leveza, da rotina, da tranquilidade, de não ter 497 coisas para fazer. E isso é muito difícil para a mãe, porque a mãe tem muitas demandas todas ao mesmo tempo. E a fleumática, ela precisa de uma tranquilidade para levar a rotina, ela precisa disso. E muitas vezes a sobrecarga da maternidade ou de qualquer outro tipo de circunstância ali de demandas externas faz com que de forma passiva a fleumática chegue à depressão, porque ela vai realmente perdendo a energia, perdendo a motivação de viver, tá? Então são esses os cuidados que a gente precisa ter. Aliás, outra coisa que eu já falei sobre os fleumáticos, que eu percebi com os fleumáticos que eu tenho convivência, são problemas digestivos, tá? Os fleumáticos às vezes têm problemas digestivos, às vezes enxaqueca também. Então são coisas que a gente precisa se atentar, tá? E aí eu preciso enfatizar mais uma vez de que foram especulações, eu e vocês juntinhos aqui, a gente pensou, analisou, eu li alguns comentários de vocês e realmente chegamos a essa conclusão juntos. Fiz algumas pesquisas também, pedi para o chat GPT me ajudar para encontrar os melhores caminhos aqui para trazer esse assunto para vocês. E mais uma vez eu preciso lembrar que a ideia é a gente ficar atento a essas propensões dos nossos temperamentos para estar sempre a um passo à frente a qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença e evitá-las, tá? Então procurem ajuda psicológica. Graças a Deus hoje a gente tem várias formas de encontrar ajuda, várias válvulas de escape. Procurem Papai do Céu, procurem Deus, estejam bem dentro da espiritualidade de vocês, tenham práticas espirituais que façam com que vocês se desenvolvam internamente, para que a gente possa conseguir trabalhar da melhor forma essa ideia de controle dos nossos impulsos não tão bons assim dos temperamentos, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um curso sobre temperamentos e como você vai estudar e se organizar melhor através do seu temperamento. Então, te ajuda a descobrir qual é o seu temperamento e te ajuda a estudar melhor e a se organizar melhor a partir dessa descoberta. Se você quiser participar desse curso com a gente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Me conta aqui embaixo se tem mais algum tema que vocês querem que eu traga. Me conta se vocês concordam comigo, se vocês acham que teria alguma coisa a acrescentar ou a tirar realmente. Então, estou aberta aqui a essas análises que a gente pode fazer juntos, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar. Um beijão e até o próximo.